E o Solidariedade, o Paulinho também teve um compromisso, não pôde ficar. Mas estão todos os presidentes dos partidos que compõem a nossa aliança. Tá bom? Quem se inscreve? O Pedro Camarão, cadê? Então, vocês podem se inscrevendo, dirigir a pergunta para quem vocês quiserem, e a gente está pronto para começar. Só, por favor, diga o veículo e o nome. Isso. Quem é o primeiro? Só um instante, que a gente está ao vivo aqui, ele já vai apresentar aqui. Alô? Estão ouvindo? Pode começar. Sérgio Roxo, do Globo. Ministro, eu queria saber quais foram as contribuições do candidato a vice, Geraldo Alckmin, para as diretrizes do programa de governo. Quais pontos específicos aí são contribuições dele nessa plataforma aí? Olha, nós tivemos em torno de 140 emendas dos 7 partidos. Teve um texto preliminar da Comissão de Sistematização, depois foi debatida com toda a transparência, e os partidos fizeram emendas. O PSB apresentou várias emendas, como o PSB. Não tinha emendas assim personalizadas do vice-presidente. Era o partido que apresentou. O fundamental das emendas, acho que o Siqueira poderia depois explicar, foram formuladas no Congresso do partido. Então, tem várias. Hoje ele destacou, inclusive, a questão da ciência, tecnologia e inovação, uma marca que foi aprofundada, porque já estava no texto original, mas nós aprofundamos. O texto final é sempre uma construção. Todas as emendas foram ajustadas, sempre houve uma convergência. Então, o Luiz Fernandes participou bastante disso, porque o Luiz Elias, inclusive, que não estava na comissão, também ajudou na formulação. Então, nós tivemos uma emenda. Depois teve a emenda da economia criativa. Estou falando das coisas mais destacadas. Teve uma emenda agora final da competitividade, desburocratização, redução do custo de capital, fomento à inovação científica e tecnológica, acordos comerciais que contribuam para o desenvolvimento do Brasil. É uma emenda que está no texto, que é uma contribuição. Na reunião da coordenação, o Alckmin valorizou e também destacou essa emenda da desburocratização e da competitividade, e também valorizou a discussão do orçamento. Orçamento, nós estamos discutindo que precisa de mais transparência, mais participação da sociedade no planejamento e no orçamento. Ele achava que isso também era uma contribuição bem importante e que estava no texto, que ele valorizou. Estou falando na nossa reunião. Depois tiveram outras contribuições, nós levantamos aqueles 10 pontos de síntese, que foi construído na discussão de coordenação. Agora, eu não sei se das emendas, porque foram várias emendas do PSB, se tem alguma que vocês... Era bom você esclarecer, Siqueira. No mais, foi sempre apresentado pela comissão e as contribuições dele foram bem importantes e valorizou muito o documento, fez outros comentários de coisas. Ele disse aqui hoje, né, na reunião pública, as coisas que ele gostou, que achou que avançou bastante. Está ligado aqui? Sim. Sérgio, o governador Alckmin ele participou ativamente, tanto do Congresso do Partido, que formulou as diretrizes para um Programa Nacional de Desenvolvimento, e ele deu a sua contribuição lá, e depois, quando o partido, através dos membros que foram indicados, o Leonel e o Alexandre, e comigo, nós nos reunimos a semana passada, revisamos ponto a ponto, ficamos até quase 1h da manhã, reunidos com ele aqui em São Paulo, revisou ponto a ponto, fez várias sugestões, concordando com algumas coisas, discordando de outras, foi uma contribuição muito boa. Ele se dedicou, chegou de Bauru, assim, 8h da noite, ficou até 1h da manhã conosco, e ele realçou apenas, tem várias propostas que ele contribuiu, mas ele realçou a questão da competitividade da indústria nacional, que, aliás, é uma preocupação do PSB também, e acredito que de todos os partidos que compõem essa coligação, porque a indústria nacional não pode ser sucateada, ela tem realmente que voltar a ser competitiva, que está perdendo há muito tempo competitividade, uma grande parte dela, e a questão da desburocratização e a questão também tributária, que foi uma questão fiscal, que é uma questão importante inclusive para o desenvolvimento também da própria indústria e da ciência e tecnologia. Então, ele deu contribuições muito efetivas ao partido, foi apresentada como partido, mas ele teve uma discussão em todas as propostas que foram apresentadas pelo Partido Socialista Brasileiro. Ok. Próximo. Alô?
Oi, eu sou o Ricardo Mendonça do Valor. Eu queria perguntar, teve um evento aqui, que a gente estava lá fora, não conseguiu ver, não ficou totalmente claro. Acho que um homem tentou invadir o local, tentou se aproximar do Lula, gritando. Só se escrever o que foi isso e o que se sabe desse sujeito aí. Eu acho que nós tivemos aí um episódio mesmo, uma falha, porque tinha um credenciamento prévio de todos os envolvidos, chegaram alguns estudantes, se credenciaram como estudantes, e ele estava nesse grupo. Entrou, fez aqui uma provocação, mas não teve nenhuma eficiência, nem saiu, quem estava assistindo ao vivo não teve nenhuma repercussão, e depois se retirou. Nós pedimos para a assessoria jurídica acompanhar, para garantir que não tivesse nenhum tipo, eles disseram que não, enfim, que não houve nenhuma agressão, nada que pudesse ser utilizado. Então, é um incidente que aconteceu que só reforça a necessidade de nós termos mais cuidado com a segurança, felizmente. Não, só teve um, não, no protocolo, né? No protocolo, porque o evento era para convidados. Nós não tínhamos espaço aqui para fazer uma coisa ampla, aberta, tem que ter um protocolo e procedimento. Mas é próprio, nós em Minas Gerais foi pior, tinha um drone lançando, ao que parece, veneno na população, mulheres, crianças, jovens, é com esse tipo de gente que a gente está enfrentando e vamos derrotá-los, não vamos nos intimidar. Então, lá foi bem pior, inclusive, muito mais agressivo. Aqui foi um incidente pequeno, sem nenhuma relevância. Ok. Próximo aqui vai seguir. Boa tarde a todos. Tá ligado. Agora vocês Boa tarde. Será que é isso? Boa tarde, sim. Boa tarde a todos. Guilherme Resch, do SBT News. Ministro Mercadante, eu gostaria de perguntar se existe alguma proposta a ser feita na plataforma que será totalmente descartada, mesmo não indo contra, por exemplo, a democracia num primeiro momento, como se alguém propor, por exemplo, a manutenção do teto de gastos. Isso levará a uma nova discussão sobre o tema ou será prontamente descartado? Não, o que dialoga com políticas públicas, com um projeto de país, de reconstrução, com as diretrizes, evidente que será considerado, será analisada. Isso sim. O que nós não vamos aceitar são provocações grosseiras com esse tipo de gente com quem nós estamos disputando e nós os conhecemos. Nós já tivemos hoje tentativas na plataforma dessa natureza. Tinha uma proposta lá dizendo que o Lula ia acabar com o Ministério da Saúde e com o SUS. Logo de quem, né? Nós temos que ouvir esse tipo de provocação. Então, por isso que tem moderação prévia, mas não tem nenhum problema. Você pode apresentar lá que nós vamos discutir e vamos avaliar. E seguramente esse tema vai aparecer. Agora, por que nós estamos propondo revogar o teto de gastos? Primeiro, nenhum país desenvolvido, nenhum país da OCDE tem um mecanismo como esse, de um teto de gastos por 20 anos, independente do crescimento do PIB ou da situação econômica. Por quê? Bom, hoje a União Europeia não tem sequer regras. Eles tinham duas travas importantes, endividamento e déficit. Eles retiraram essas travas no cenário da pandemia e agora com a guerra estão discutindo novos procedimentos de gestão das finanças públicas. Para dar um exemplo da União Europeia, mas nenhum país da OCDE tem um mecanismo como esse. Então, e também praticamente não foi cumprido desde que foi lançado. Então ele está desacreditado, não tem credibilidade. E qual é o problema fundamental? Nós precisamos de regras que tenham credibilidade, que deem sustentabilidade fiscal e que deem previsibilidade. E nós vamos apresentar uma proposta alternativa com essa preocupação. Agora, nós temos que ter espaço para políticas anticíclicas. Quer dizer, num quadro de recessão, se você não tiver um investimento público para retomar o investimento privado, para alavancar o investimento privado, você não retoma o crescimento. Se você não retoma o crescimento, você não melhora a relação dívida-PIB. Nós temos um grande desafio fiscal pela frente. Vou dar um dado para vocês, que a imprensa não tem tratado, mas que é importante. Os juros da dívida pública em 2020 eram 315 bilhões de reais. Para esse ano, a previsão eram 720 bilhões de reais antes desse último reajuste da taxa Selic. Nós estamos falando, portanto, um crescimento de despesa, isso tem a ver o quê? Com a pressão inflacionária. O problema do preço dos combustíveis, do preço da energia, cesta básica. Então, você tem uma pressão inflacionária, o Estado brasileiro é muito pressionado por isso, em função do endividamento que é alto, e a taxa de juros hoje mais do que dobrou o peso dos juros da dívida. Então, você tem um problema fiscal.
E você tem que dar previsibilidade, você tem que dar sustentabilidade fiscal. Agora, você tem que ter espaço para fazer a política anticíclica, para retomar o crescimento, porque o que melhora a relação dívida-PIB também é quando o denominador cresce, quando o PIB cresce. Aí você melhora os indicadores econômicos. É isso que nós estamos defendendo. E não somos só nós, né? Tem até alguns fiscalistas bem ortodoxos, históricos. Raul Veloso, por exemplo, que eu convivo há 50 anos, deu entrevista dizendo: o teto de gastos não pode permanecer porque você precisa recuperar o investimento público para poder recuperar o crescimento da economia. Para dar um exemplo de um ortodoxo fiscal sempre muito atento à discussão das contas públicas. Então, esse mecanismo não foi cumprido, não tem credibilidade, não existe nenhum país envolvido, não existe nenhum país da OCDE, e nós vamos superá-lo vencendo as eleições. Tá certo. Eu só queria, como não consigo ver todo mundo daqui, então eu vou intercalar com o outro lado da mesa, tudo bem? Porque senão não consigo fazer uma ordem boa aqui. A Kátia tinha pedido para falar ali. E esse lado da mesa tem mais equilíbrio de gênero. Liga aí, ó, no botãozinho embaixo, é isso. Pronto? Alexia Salomão, Folha de São Paulo. Só para deixar claro, tirar o teto de gasto, mas colocar uma outra regra fiscal no lugar, não é deixar sem nenhum mecanismo. E se já existe consenso em relação a que mecanismo pode ser esse, ou alternativas já estão em discussão e quais seriam elas, se dá para adiantar. Olha, no caso da Fundação Perseu Abramo, nós temos estudado muito isso. Nós temos um núcleo que tem hoje 102 economistas. Tem gente que foi diretor da FMI, do BID, foi ministro da Fazenda, secretário do Tesouro. Tem gente com muita experiência, e muitos acadêmicos. Então, nós temos feito muitas discussões sobre o que seria, porque o Brasil tem 11 regras de controle de gasto público. E a mais antiga, a mais ampla é a lei de responsabilidade fiscal, você tem a regra de ouro, agora você tem o teto de gastos, regras sobrepostas e com pouca credibilidade por tudo que aconteceu. Isso, inclusive, recentemente. Você pega, por exemplo, os precatórios, você empurrou 42 bi para frente, você pega esse episódio agora da gasolina, você está botando mais dinheiro do orçamento, recursos fiscais, para segurar o preço da gasolina do que você coloca para combater a fome, por exemplo, e melhorar o Bolsa Família, que tem uma fila de 2.800.000 pessoas. Então, para dar alguns exemplos que o país precisa discutir com mais cuidado essas questões. E nós estamos estudando, tem várias experiências, fizemos reunião, inclusive, com algumas experiências internacionais, e nós vamos apresentar, evidentemente, uma proposta. Agora, isso vai passar pela discussão de todos os partidos, com o presidente Lula e com o vice Alckmin. Não é uma discussão só, a partir de agora, da Fundação ou do PT. É uma discussão suprapartidária, e nós vamos buscar um entendimento. A diretriz que nos unifica é essa que está posta. Nós vamos rever o teto de gastos e teremos uma preocupação com a sustentabilidade fiscal, com a credibilidade e com a previsibilidade das finanças. Ok. A oposição, inclusive, já apresentou propostas no Senado sobre isso no passado, na época da pandemia. Aproveitar, Gudrian, do SBT, aproveitar a presença dos representantes dos outros partidos. Antes do evento começar, a presidente Gleisi disse que o Partido dos Trabalhadores é totalmente contra a abertura de uma CPI da Petrobras nesse momento. Queria ouvir dos outros representantes aí se acompanha essa opinião também. Como eu estou no parlamento, então deixa eu começar por mim, né? Essa história de CPI da Petrobras é cortina de fumaça. É a velha tática fascista bolsonarista de criar cortina de fumaça para desviar o foco do essencial. Não vai ser tratado por nós da oposição, tem posições políticas, pode ter posições políticas diferentes, mas não vai ser tratado por nós da oposição como prioridade. Prioridade é resolver, mesmo porque a ideia dessa proposta, o que está sendo apresentado dessa proposta, não resolverá um centavo sequer do preço do combustível. Não resolve um centavo do preço do diesel, do preço do gás de cozinha, do preço da gasolina, não resolve. É cortina de fumaça para o governo sair da responsabilidade que é sua, para que Bolsonaro não assuma a responsabilidade que tem. Então, não será tratado como prioridade por nenhum de nós. Tem outras prioridades, inclusive no parlamento. Temos que ter alternativas concretas e reais
para enfrentar o problema do preço dos combustíveis, tem que acompanhar as investigações e apoiar as investigações sobre o caso Dom e Bruno, tem uma comissão do Senado nesse sentido. Enfim, o parlamento tem que ter outras prioridades. Eu acho que nem nós no parlamento, nem a sociedade brasileira pode cair na cilada dessa cortina de fumaça. É mais alegoria e adereço do que samba e enredo. Okay. Mais algum representante de partido vai falar? Não? Ok. Então, por outro lado aqui, Tainá. Como é que é? Uai, oi, tá ouvindo? Tainá Falcão, da CNN. Ministro, queria ouvi-lo sobre essa proposta recente do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a alteração na lei de estatais, via MP, que está em discussão, o entendimento do PT sobre esse assunto, e também sobre a autonomia do Banco Central. Se está sendo discutido, chegou a ser discutido para incluir nas diretrizes do programa de governo, ou se pode ser incluído mais para frente? Sobre mais para frente, você me pergunta mais para frente. Sobre, porque nós não... Foi discutido? Não, o que vai acontecer mais para frente eu não tenho como dizer hoje. Eu posso dizer o acordo que nós temos todos os partidos. Esse tema não está nas diretrizes. Não está. Não está em discussão. E o presidente Lula já se manifestou publicamente a esse respeito. Que ele vai sentar, ele vai ganhar as eleições, vai chamar o presidente do Banco Central e vai sentar para buscar um caminho que permita o país combater a inflação e retomar o crescimento. Foi essa a fala dele, bem precisa. Em relação à Petrobras, a nossa posição também é muito clara, e há um acordo nessa frente aqui. Nós queremos uma Petrobras que consiga retomar a capacidade de exploração, de produção, de refino, de distribuição, uma empresa íntegra que traga para o Brasil, para o povo brasileiro, para a economia brasileira, as vantagens que nós temos de ter reservas extraordinárias que foram descobertas, as maiores reservas de petróleo do século XXI. Quer dizer, o Brasil tem que usar isso como uma vantagem competitiva, compartilhar com a sociedade esse benefício. Agora, no momento que nós descobrimos as maiores reservas de petróleo do século, nós temos uma política de PPI, de paridade de poder de compra de importação, que, na prática, dolariza o preço do combustível e tira toda a vantagem econômica. Então, a Petrobras foi esquartejada com essas privatizações, sem nenhuma política, sem nenhuma visão estratégica, e a consequência é essa que nós estamos assistindo. Uma pressão brutal sobre a inflação. A cesta básica teve uma inflação, nos últimos 12 meses, de quase 27%. A população mais pobre que está pagando essa conta, e o grande motor são os preços dos combustíveis. O principal fator tem um cenário internacional adverso, mas você não tem mais uma empresa que possa mitigar isso e compartilhar com o país os ganhos. Quer dizer, os ganhos estão indo basicamente para os acionistas minoritários. Então, nós somos contrários a essa política, o documento é muito claro a respeito disso, e nós defendemos uma empresa pública, foi essa empresa pública estratégica que descobriu as grandes reservas do pré-sal a 7 mil metros de profundidade, que mudaram a história da economia do petróleo no Brasil. Então, o Brasil é um país que pode ser autossuficiente, não apenas... O que nós não podemos seguir é exportar óleo cru e importar derivados, como está acontecendo. Nós temos que ter investimento em refino para poder ter soberania energética, autossuficiência, e exportar, sim, derivados de petróleo, que é onde você tem mais valor agregado e mais resultado. Oi, boa tarde. Guilherme Bausa, da Globo News. A minha questão, o presidente fez um discurso falando muito da necessidade de reconstruir o país, e num dado momento ele falou que não tem como reconstruir o Brasil com orçamento secreto. Posso estar enganado, mas eu acho que não há menção específica ao orçamento secreto nas diretrizes. Queria entender se esse tema vai aparecer no plano de governo, se vai ser abordado. E uma segunda questão sobre política de preços da Petrobras. Tem uma diretriz que fala sobre estabelecer uma transição para uma nova política de preços ou abrasileirar essa política de preços. Eu queria um detalhamento maior do que isso significa. Falar sobre orçamento? Antes, posso... Bom, primeiro tem, sim. Tem menção ao orçamento. Nós queremos um orçamento participativo, transparente, tanto o planejamento como o orçamento. É fundamental que a sociedade discuta as prioridades dos investimentos. É isso que o presidente Lula está reafirmando. Ainda mais com as dificuldades fiscais que o país atravessa e com o imenso desafio de reconstrução,
você precisa de projetos estruturantes, você precisa concentrar o esforço orçamentário naquilo que é estruturante, nos projetos que têm impacto, que vão realavancar o crescimento e a geração de emprego. Você não pode pulverizar o orçamento em função de interesses. Você tem cidade, por exemplo, no Brasil, e foi citada, inclusive, pelo Alexandre Navarro, na reunião de 23 milhões de reais de orçamento, de fundo de participação do município, e você tem emenda de 38 milhões. Depois eu passo o nome para vocês. Tem exemplo de desequilíbrio, esses shows que nós estamos vendo, há um desequilíbrio completo no que é a prioridade do país. Então, você tem um município, porque é apadrinhado por um parlamentar, que tem recursos para o SUS, e o do vizinho não tem. Na educação, a mesma coisa. Então, você tem que ter critérios, por isso nós insistimos, de um novo federalismo, de critérios republicanos, de repasse técnicos, com transparência, com definição de prioridades. O país precisa enfrentar esse debate e regular a matéria orçamentária nessa direção. Então, esse é um tema absolutamente essencial para a reconstrução do país. E o que o presidente Lula disse é o que nós discutimos nas diretrizes e é o que unifica esse campo que aqui está. Luiz, se me permite só para Não, lógico, você conhece bem. Só para 2 anos de RP9, orçamento secreto, como queiram denominar, foram 40 bilhões de reais. Isso é mais que todo o recurso de investimento da Esplanada. Não tem distorção na administração pública, em toda a história do país, como esta. É uma questão a ser debatida preliminar, é ingovernável. Só alguém que não quer governar e quer fazer motociata e andar de jet ski com o Bolsonaro, que topa e aceita governar com um instituto desse. É ingovernável o país. Para quem quer governar mesmo, para quem quer definir diretrizes, para quem quer mudar o país, quem quer fazer a máquina pública funcionar para melhorar a vida das pessoas, é impossível com esse instituto aí do orçamento secreto. Então, é uma das diretrizes da reconstrução do Estado brasileiro. Tem que restabelecer o pacto orçamentário. Eu não diria nem um novo pacto orçamentário, porque o pacto orçamentário, consoante da Constituição de 1988, ele foi desmontado neste governo de Jair Bolsonaro. Eu já ouvi falar muito assim sobre teto de gastos. Percebam o orçamento secreto, ele já acabou com o teto de gastos há muito tempo. É a maior distorção administrativa, financeira, contábil que tem em toda a história. Então, é impossível continuar com essa equação. Sobre a Petrobras também. Ainda sobre isso, presidente. Essa questão do teto de gastos é uma questão gravíssima, porque ela tem também um efeito que poucas pessoas falam, a imprensa não tem falado, nem nós mesmos, que é um efeito eleitoral, que nós não sabemos ainda qual será, que pode distorcer o resultado das eleições para a Câmara dos Deputados, principalmente, porque você põe na mão, principalmente de deputados da situação, bilhões de reais para distribuir com prefeituras que estão em situação precaríssima, desde que esses prefeitos se comprometam a apoiar aquele deputado federal que foi o responsável pelo destino daquele recurso, que não estava previsto no orçamento, que não é decorrente, ele pode gastar, o prefeito pode gastar em qualquer atividade da sua administração. Veja a complexidade disso, porque para nós que somos da oposição também, não podemos ser contra que o prefeito receba, só que é de uma forma distorcida, porque aquilo vai ter um retorno eleitoral que nós ainda não sabemos avaliar qual será. Não é? Sobretudo nos pequenos municípios, médios e pequenos municípios que recebem muito dinheiro. Esse é um dos efeitos, mas o efeito mais grave é a impossibilidade do planejamento do desenvolvimento do país. É impossível você fazer um planejamento pulverizando o orçamento dessa natureza. Na verdade, nós estamos muito tempo sem planejamento e eu acho que se o país continua nessa parada, você está, o dinheiro que sai, como se diz popularmente, pelo ralo, porque você não tem o controle disso. Isso não está sendo canalizado para um tipo de programa que você possa depois fazer uma avaliação adequada, minimamente adequada do resultado que isso vai provocar. E só sobre a Petrobras, também complementando, acho que é um dos temas que a oposição está mais unificada nesse momento, né? Nossos partidos aqui no Congresso Nacional e na formulação também dessa diretriz em relação à mudança da política de preços. Há um grande consenso de que as medidas que estão em discussão nesse momento, seja congelamento dos percentuais do ICMS, seja a constituição de um fundo a partir dos dividendos da estatal, todas essas discussões que estão sendo feitas hoje, com ampla repercussão na imprensa, elas não resolvem o problema, que é um problema estrutural.
não é, que precisa ser enfrentado a partir de uma compreensão do papel da Petrobras no desenvolvimento nacional. Então isso está muito unitário aqui, que é necessário mudar a política de paridade de preços internacionais. Como nós vamos fazer isso, o tempo que isso vai levar, para que também não se gere um processo de desvalorização da companhia rápido, porque isso poderia acontecer, poderia ser um dos impactos, né, de uma modificação assodada dessa política de preços, mas há um grande consenso aqui nessa mesa. Tanto é que nenhum dos nossos partidos aqui defende a CPI da Petrobras, nenhum dos nossos partidos foi favorável à proposta do governo em relação ao ICMS, que ameaça, inclusive, recursos constitucionais da saúde e da educação. Então, acho que é um dos temas que nós somos mais unificados aqui, de bater de frente com essa política, que é uma política desastrosa para o país. Só no item 109 a gente fala do orçamento, que é uma avaliação implícita. Construiremos novas instâncias de participação popular direta para assegurar ainda maior participação social, inclusive na elaboração do orçamento federal, incorporando os recursos digitais para democratizar o acesso à informação. Retomaremos as parcerias com entidades da sociedade civil para fomento de atividade de interesse social e para execução de políticas públicas. Então, essa ideia da participação... Eu me referi ao orçamento secreto. A menção ao orçamento secreto nas diretrizes. Foi nesse sentido que eu... Tá certo, mas o que nós estamos definindo como diretriz é isso. E é fundamental encontrar uma alternativa, porque a apropriação de recursos do orçamento hoje, sem transparência, sem política pública, sem orientação, sem participação da sociedade, dificulta muito qualquer esforço de reconstrução do país. Por isso que a nossa visão é esse orçamento participativo, transparente, envolver a sociedade para a gente reverter o que nós temos hoje. Ok. Companheiro ali do UOL. Boa tarde, ministro. Lucas Teixeira, do UOL. Vocês abriram agora o projeto para a contribuição popular. Eu queria saber se outros partidos que não compõem essa aliança aqui, mas estão junto ao PT, como o MDB em Alagoas, o PSD no Amazonas, eles vão fazer alguma contribuição formal, se o senador Renan, o senador Omar Aziz vão manter vão poder colocar os encaminhamentos deles, mesmo não fazendo parte da aliança. E se há uma nova data, antes havia falado em presidente Siqueira, presidente Gleisi, resolveu até o dia 15 os entraves nos estados, dia 15 foi, como da data, jornalista gosta de datas, tem uma nova resolução para resolver isso. Obrigado. Sobre o segundo tema, não é comigo. Tem o artigo 14 do Senado, por ter sido citado, o Juliano tem preferência para responder. Mas sobre essa questão das alianças, não compete aqui a nossa atividade. Agora, não só eles podem participar, como nós temos todo o interesse que participem, que apresentem propostas, que dialoguem, que critiquem, que façam sugestões, como nós dissemos aqui. O documento de diretriz é o ponto de partida. Nós queremos a construção do programa de governo amplamente participativo, todas as entidades, pesquisadores, professores, intelectuais, nós queremos recolher, a plataforma é para isso, para pegar aqueles que nós não temos relação, não sabemos onde estão, mas que podem ter uma proposta interessante, uma sugestão. Ao mesmo tempo, aqueles que nós conhecemos, nós vamos atrás. Eu disse hoje aqui na reunião, já temos 51 propostas recebidas de entidades nacionais, ou movimentos nacionais. E aí nós vamos estabelecer uma mesa de diálogo para discutir essas propostas. Então, por exemplo, todo movimento do campo criou o campo unitário e entregaram uma proposta única, são 4 páginas, uma coisa bem objetiva. As centrais sindicais já entregaram, reitores da federais já entregaram, dos institutos federais já entregaram, das comunitárias já entregaram, das particulares já entregaram. Movimento de cooperativas já apresentou. Confederação Nacional da Indústria já tem proposta. Então, nós estamos recolhendo todas essas sugestões e nós vamos buscar um diálogo bilateral para aprofundar, discutir, ver como é que nós vamos incorporar. E com esses aliados que estão na campanha do Lula e não estão nos nossos partidos, mais interesse ainda. Nós queremos que eles estejam muito engajados. O objetivo desse processo é isso. É um processo participativo, construtivo, aberto, transparente, que só enriquece. Por sinal, eu quero agradecer publicamente aqui, muitas matérias que vocês escreveram nos ajudaram. Vocês levantaram ruídos, problemas que ajudam a gente a elaborar e formular. Então, eu acho que foi muito positivo também esse diálogo com a imprensa. Espero que continue assim. Ok, o próximo... Não vale para todas as matérias, não, mas para boas matérias vale. Desse lado aqui acabou, certo? Aí, agora aqui... Só vou pedir para fazer uma pergunta só,
porque senão... Isso. Ô Pedro, desculpa, mas vão ser duas, rapidinhas, mais duas. Primeiro, eu queria saber sobre essa nova regra fiscal, se essa proposta vai ser mesmo apresentada antes da eleição e se o mercado financeiro vai ser chamado para contribuir, vai ser ouvido na construção dessa nova regra. E segundo, eu queria saber se o senhor acha que dá para dizer que essa versão que foi apresentada hoje, das diretrizes, ela está mais ao centro do que aquela que vazou semana passada. Primeiro, nós já tivemos diálogos, economistas nossos, representantes, com todos os bancos importantes do país, já pediram audiência e já dialogamos. E tem, inclusive, alguns economistas de mercado, analistas, que têm contribuído diretamente com a gente, que fazem parte do nosso processo de reflexão. Então, nós estamos totalmente abertos. Agora, o documento tem um sentido. A nossa prioridade é reindustrializar o país. É olhar o setor produtivo, é gerar emprego de qualidade, é olhar o mundo da produção. Então, isso é fundamental, que o país saia dessa lógica, porque de acumulação financeira, de resultados interessantes para os aplicadores, para o mercado financeiro, e a situação produtiva seja essa que nós estamos vendo. O Brasil é um dos países que mais rapidamente desindustrializou na história econômica. Isso não pode continuar. Porque sem indústria você não tem valor agregado, você não tem ciência e tecnologia, você não tem emprego de qualidade. Todo o pensamento do pós-guerra da Comissão Econômica para a América Latina, da CEPAL, era dizer a importância da reindustrialização para a América Latina, mostrar que isso é fundamental. Então nós estamos recolocando isso. Hoje é uma nova indústria, a indústria 4.0, é a indústria que sustentável, que aponta para o investimento verde, tem novos desafios. Mas, por exemplo, estou dando um exemplo de que nós precisamos construir essas pontes também. Não pode ser só com o mercado financeiro. O mercado financeiro é um interlocutor que tem muita força hoje. É evidente que tem que dialogar, mas nós queremos olhar para as micro e pequenas empresas do Brasil. O peso da pequena e média, micro e pequena empresa no Brasil é em torno de 29% do PIB. Na Itália é 70%. Na Alemanha é 65%. E isso ajuda a democratizar a riqueza, a renda e as oportunidades. Então nós precisamos dar mais peso à pequena e microempresa nesses países. A exemplo de outros países. Então, nós estamos pensando isso com muita profundidade. Então, eu diria que é importante ter esse diálogo, mas nós queremos um outro modelo de desenvolvimento mais justo, mais solidário, mais sustentável, mais criativo e mais soberano. Esse é o sentido desse documento, é o esforço que nós queremos fazer. E nós vamos, evidentemente, essa proposta, inclusive, vou dizer de novo, vocês podem pegar com o Nelson Barbosa, a oposição, o Nelson, inclusive, coordenou esse trabalho. Apresentou no auge da crise lá, do orçamento de guerra, os partidos de oposição apresentaram uma proposta de um novo marco para tratar a questão fiscal. Tem uma proposta depositada, mas nós vamos discutir... Mas vai ser a mesma proposta? Desculpa. Não vai ser. Não vai ser, porque esse tema nós não discutimos ainda, e o que não está discutido não tem importância. Nós vamos discutir entre nós e construímos, como temos feito. Esse documento nós saímos com unanimidade. Todo mundo tem feito um esforço muito grande de convergência. Então, nós vamos discutir, vamos apresentar, e assim que estiver pronto, vocês terão conhecimento. Tá ok. Só ver aqui desse lado, além do Estadão, tem mais alguém que queira fazer pergunta? Qual é o Estadão? Boa tarde. Aqui é Luiz Vassalo, do Estadão, ministro. No plano de diretrizes, divulgado na semana passada, e também nesse, há uma menção sucinta sobre aperfeiçoamento do sistema de justiça. Quais ideias concretas já surgiram a respeito disso? E se advogados do grupo Prerrogativas foram ouvidos a respeito desse tema? E tem mais uma perguntinha só, desculpe. Na parte sobre corrupção, vocês mencionam a Polícia Federal, a CGU, mas não há uma menção à Procuradoria-Geral da República. Esse debate sobre a Procuradoria-Geral da República, a gestão Augusto Aras e a lista tríplice para o Ministério Público Federal existe nas conversas de vocês sobre plano de governo? Eu queria, inclusive, fazer uma sugestão para vocês, um acordo aqui de procedimento. Sempre que tiver uma demanda específica, vocês entrem em contato, que nós temos gente especializada para falar.
Então, nós temos um núcleo, por exemplo, tem vários juristas que nos acompanham, que discutem, que vão falar com muito mais propriedade. Por que a gente não cita a PGR nessa passagem? Porque não é um órgão do Executivo. Nós estamos citando aquilo que está ao alcance do Executivo. Por exemplo, a CGU, que foi criada no nosso governo. É um instrumento de governo de controle. Não, é um instrumento de controle. Nós estamos até, tem uma passagem que a gente fala, por exemplo, de trabalhar em parceria com os órgãos de controle externo. Porque, vou avançar uma discussão que eu acho que é interessante aqui. O governo digital que perpassa esse texto pode mudar a qualidade da relação entre o Executivo e os órgãos de controle. Porque, em vez de você ter uma fiscalização a posteriori punitiva, você pode ter um acompanhamento em tempo real colaborativa, que você vai aperfeiçoando as políticas públicas, porque você está informatizado, as informações chegam com muito mais agilidade. Eu dou um exemplo, por exemplo, que isso é uma discussão que nós fizemos no MEC. Merenda escolar. O ministro da Educação fica toda semana lá, retirando de prerrogativas de recurso da educação pequenos municípios que não conseguem prestar conta, por exemplo, da merenda, ou que tem alguma deformidade com o preço relativo. Se você tiver um sistema informatizado em tempo real de merenda escolar, esse problema desaparece. Você sabe exatamente, essa merenda aqui está muito cara, o que está acontecendo, você interfere no processo, pregão eletrônico, outros mecanismos que aumentam a eficiência do gasto público. Então, eu acho que nós podemos evoluir muito com o governo digital nessa relação com os organismos, com os órgãos fiscalização externa e interna ao governo. E é muito importante, porque o gestor, muitas vezes, ele não enxerga o problema. E o órgão de fiscalização aponta o problema. O importante é apontar e corrigir, e evitar que aquilo aconteça. Em relação a essas questões institucionais, criação de ministérios, você vê que não tem nenhuma menção aqui, procedimento de escolha, critério, isso compete ao presidente, no momento oportuno ele vai anunciar. Nós não tratamos dessas matérias, pelo menos até esse momento. E isso foi definido. Okay. Sobre a justiça, eu vou recomendar que... É evidente, o Grupo Prerrogativa é um grande parceiro, tem muitos advogados, nos ajuda em muita coisa, e temos todo interesse em ouvir e discutir. E nós temos um grupo de reforma do Estado e da democracia que trabalha isso, e as outras instituições também, os outros partidos têm. O PSB, por exemplo, estava um trabalho muito forte nessa linha da governabilidade e reforma institucional, tratando de vários assuntos. Então, nós temos todo interesse. Agora, qual é o cuidado que nós temos que ter? Que o Poder Judiciário é um poder independente. Você pode dialogar, você pode sugerir, mas você não pode interferir. Então, essa questão da independência dos poderes é muito importante para restabelecer o princípio constitucional da independência e harmonia nos poderes, que está muito distorcido recentemente. Você tem um presidente que agride diariamente o Poder Judiciário. Isso não constrói democracia nem fortalece as instituições, para dar um exemplo menor.